Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel. Estamos juntos mais uma vez. Glória a Deus aí pela sua vida, meu irmão. Estamos juntos nessa jornada que começa agora. Bom, querido, nós vamos dar continuidade a uma série de mensagens em que nós estamos apresentando Gênesis, não literalmente como até hoje foi nos apresentado, mas de uma forma metafórica. Agora, será que a Bíblia nos dá margem para pensar assim? É isso que nós vamos ver agora. Então, no último vídeo que nós fizemos, já que essa é a quinta parte, nós mergulhamos fundo no livro de Gênesis e descobrimos que a história da criação pode não ser exatamente aquilo que nos contaram, porque existem muitas objeções naturais e científicas. Nós vimos que a terra sem forma e vazia, mencionada em Gênesis capítulo 1, versículo 2, também aparece em Jeremias capítulo 4, versículo 23. Lembra na última mensagem que eu apresentei para vocês? Traçando esses dois paralelos, parece que Gênesis 1, 2 está sendo repetido em Jeremias capítulo 4, versículo 23, descrevendo ali em Jeremias a queda de Judá diante dos babilônios e não um começo de mundo, conforme o versículo nos inclina a pensar literalmente. Mas, André, o que isso significa? Bom, será que Gênesis está falando de outra coisa? E o que dizer da separação das águas e a criação da terra seca? Seriam metáforas para eventos históricos? Então, se você não viu o último vídeo, eu vou deixar aqui nas descrições uma playlist que eu criei para você, onde você vai encontrar tudo em um só lugar, tá bom? Vai lá e vejam. E nós paramos na última mensagem, onde eu falei que os animais e plantas, a Bíblia, em muitas referências, alude a seres humanos, e eu vou te mostrar isso nessa mensagem. E também falaremos do dilúvio, que até então, o dilúvio para nós é universal. Mas será que foi universal mesmo? E será que realmente as águas estavam inundando ali? Ou está se tratando de uma metáfora? Então prepare-se para desvendar esses mistérios e mergulhar mais ainda a fundo na interpretação da criação em Gênesis. Você não vai acreditar no que nós vamos descobrir nesta mensagem. Bom, meus queridos, como é de costume de todos nós, eu quero te pedir para se inscrever em nosso canal. Se inscreva em nosso canal, deixa o seu like, tá, abençoado? Comentem à vontade. Se você quiser que o YouTube te avise, é só tocar o sininho. Se o sininho não estiver funcionando, toca 2 vezes que ele volta a funcionar. Com certeza aconteceu comigo e voltou a me chamar de novo para alguns vídeos, canais aí que eu gosto, tá? Então, e se você amar essa mensagem, o que você vai fazer? Você vai compartilhar nas diversas redes sociais na qual você está inserido. Estamos entendidos? Vamos à cereja do bolo? Vamos nessa? Vem para a graça que eu vou tentar te explicar. Agora é a hora da palavra. Meus amados irmãos, minha família da fé, aqueles que me ouvem. Bom, na sequência da criação de Gênesis capítulo 1, depois de nós examinarmos a separação das águas, né, lá do último capítulo, Deus dá a sequência à sua criação, do verso 6 até os versículos 26 e 27, onde ele começa a criar, né, os seres vivos, as plantas, os animais e, claro, que o ser humano, conforme, né, mostra esse versículo aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, que nós vamos abordar mais na frente na mensagem. Então, as plantas, muitas vezes dentro da cosmologia judaica daqueles dias, é muito importante falar sobre isso, porque nós obedecemos essa visão, nós entendemos culturalmente como pensava aquele povo. Então, dentro dessa cosmologia mosaica daqueles dias, porque foi a ele atribuído né, o livro de Gênesis, os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco, é atribuído a Moisés. Então, dentro dessa cosmologia, podemos perceber que vários versículos associam plantas e animais a seres humanos. Agora, irmãos, será que isso realmente faz sentido? Claro que faz, né, irmão? Por quê? Porque nós estamos fazendo observações pertinentes àquilo que já está dentro de nós, que é a interpretação, que é histórico-cultural, que é a interpretação preterista, que é ir ao passado. O que nós estamos fazendo aqui, ou tentando abordar com vocês, é ir ao passado de Gênesis e descobrir se Gênesis se trata de um evento literal de criação de cosmos
ou se trata de uma metáfora. E que metáfora é essa, tá bom? Vou separar aqui 2 versículos e vou te dar também outras referências aí para você anotar, tá ok? Então a primeira referência está lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 2, que diz o texto: goteje a minha doutrina como a chuva. Olha a linguagem poética, metafórica dessa parte de Deuteronômio. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva, olha aí, planta, e como gotas de água sobre a relva. Onde você, nesse versículo aí, consegue enxergar pessoas? Onde você vê? Em nada, não é verdade? Você, literalmente olhando assim, você não vê. Porém, irmãos, nós sabemos que a linguagem usada por Moisés e por muitos autores do Antigo Testamento é uma metáfora, como também pode ser em Gênesis. A relva, irmãos, metaforicamente, vou explicar esse versículo, ela representa pessoas. A relva, nesse versículo, ela representa pessoas que recebem o quê? Os ensinamentos, pois assim como a relva precisa de água para crescer, as pessoas precisam de serem ensinadas para crescer também, tanto espiritual como humanamente falando. Porque o crescimento, irmãos, tem que ser sempre dos 2 lados, o lado humano e do lado espiritual. Porque se crescemos só em um sentido, fica capenga. Se crescemos humanamente falando, vamos nos tornando carnais. E se crescermos somente espiritualmente, vamos nos afastando das realidades que nós precisamos enfrentar no nosso dia a dia. Tá bom, abençoado? Então vamos a mais 2 exemplos, vou trazer mais 2 exemplos na Bíblia em relação à comparação entre plantas e humanos, tá? Eu vou explicar lá em Gênesis, se não me engano, capítulo 1, versículo 6 e 7, quando Deus cria as plantas, os animais e os seres humanos. Tá aqui agora, vamos para essas 2 referências, que é 2 Reis, capítulo 19, versículo 26 e Jó, capítulo 5, versículo 25. Diz o texto de 2 Reis: por isso os moradores delas, com pouca força, ficaram pasmados e confundidos. Eram como a erva do campo. Olha uma associação aí entre as pessoas, os moradores, está falando ali o texto, e depois ele faz uma comparação com erva do campo e a hortaliça verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado antes de amadurecer. Então vocês notem em 2 Reis capítulo 19, versículo 26, uma alusão inteiramente, né, à questão de seres humanos e plantas, tá? Como destaca o texto aí. Lá em Jó capítulo 5, versículo 25 também diz, olha, também saberás que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade como a erva da terra. Então são linguagens metafóricas, associando humanos a plantas. Agora vamos ver, e essas referências aí, abençoado, também é interessante, tá? Se vocês depois quiserem parar o vídeo e anotar, é muito importante isso aí. Agora vamos ver que na sequência, né, lá de Gênesis capítulo 1, versículo 6 e 7, nessa sequência Deus cria os animais. E aqui também sobre os animais eu faço a mesma observação. Os animais também em várias ocasiões faz alusão a seres humanos. Eu vou apresentar novamente para vocês 2 versículos para embasar o que eu estou apresentando e também vou deixar outras referências. Vamos ver aonde se iguala animais a seres humanos? Jeremias capítulo 12, versículo 9. Eu acredito que essa questão, dessa comparação que eu estou fazendo com vocês, não seja algo muito assim dentro de uma realidade, né? Porque hoje em dia tem muitos seres humanos aí que vou te falar, é pior do que animais, né, abençoado? Infelizmente a gente tem que falar aí. Isso. E diz ali o texto: acaso sou eu uma ave de rapina colorida, um abutre de várias cores? As aves de rapina se reúnem contra mim. Venham, reúnam todos os animais selvagens, tragam-nos para devorar. Irmãos, neste verso aí, né, Jeremias utiliza-se de uma imagem de a ave de rapina colorida e de um abutre para representar os inimigos que o cercam e o ameaçam.
A metáfora se concentra na voracidade e na agressividade dos inimigos, comparando-os a animais selvagens que se reúnem para devorar. Este verso aí, irmãos, é interpretado de forma mais ampla como uma reflexão sobre a natureza humana, tá? Então isso é uma coisa que é plausível, né, abençoado? Vamos ver mais um exemplo em que a Bíblia associa os animais a humanos. Por isso, queridos, que esse tipo de estudo é muito importante para nós, porque vai nos dando essa dinâmica, vai nos fazendo entender mais, né, a linguagem que foi utilizada na Bíblia, para que mais tarde, lá na frente, quando alguém lhe indagar sobre algo, existe essa perspectiva que você está aí aprendendo agora aqui. Vamos ler agora Miqueias 5:8. O remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leão forte entre os rebanhos de ovelhas. Leão que, quando ataca, destroça e mutila a presa, e sem que ninguém a possa livrar. E existem essas outras referências aí, tá, abençoado? Depois vocês parem o vídeo aí e anotem, tá? É muito importante também, porque vai dar mais exemplos na Bíblia sobre essa associação. Abençoado, o remanescente de Jacó é o quê? É o povo de Israel. Então aqui o povo de Israel é comparado a um leão entre os animais da floresta e entre rebanhos de ovelhas. Essa comparação transmite a ideia de que, apesar de serem poucos em número e estarem cercados por outras nações, o povo de Israel será forte e poderoso, assim como um leão que domina os outros animais. Isso é muito visto, né? Dentro aí, as pessoas que acompanham em canais especializados em animais sabem que o leão, às vezes a presença de dois ou poucos leões e leoas fazem com que os outros animais em volta se sintam ameaçados, né? Então é por isso que ele é comparado aí ao rei da floresta. Então essa comparação, ela transmite a ideia de que, apesar de serem poucos em número e estarem cercadas por outras nações, o povo de Israel será forte e poderoso, assim como o leão que domina os outros animais. Ou seja, é usada uma metáfora, como também parece que Gênesis capítulo 1, versículo 27 e versículo 28, usa a mesma linguagem, metaforicamente falando. Vamos ver Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Olha só que incrível, irmãos. Olha o conhecimento onde ele chega até nós. Presta atenção. Diz ali, ó, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Subjuguem. Eu botei entre parênteses aí, reinem, eu vou explicar. Reinem sobre os peixes do mar, reinem sobre as aves do céu e reinem sobre todos os animais que se movem pela terra. Irmãos, esse texto aí parece ou não representar as pessoas que povoam o novo reino com o homem. Depois desse conhecimento, dessa associação que eu trouxe a vocês, de animais e plantas, isso é um absurdo pensar assim, irmãos? Ou é algo que está dentro de um contexto? Parece os animais, né, representam pessoas em um novo reino, com um novo rei. Já que o texto que está aí aparecendo para vocês, que está entre parênteses, esse texto aí, a palavra em hebraico, é Vek Veshua. Vek Veshua, em hebraico. Que dentro desse contexto, podemos dizer que reinar fica mais cabível nessa interpretação. Já que se diz o quê? Que o homem reina sobre os peixes no mar, as aves do céu e todos os seres viventes que se movem pela terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Irmãos, veja que não existe nenhum alarmismo nisto, porque a Bíblia frequentemente utiliza linguagem poética e metafórica para transmitir suas verdades. Era assim que deixa eu voltar aqui com a minha imagem. Era assim, irmãos, que o homem antigo se comunicava.
a imagem do domínio sobre a natureza. Pode ser uma forma de expressar a autoridade e responsabilidade humana sobre outros seres humanos. Então não é coisa de outro mundo acreditar nisto, porque no contexto do Antigo Oriente Próximo, a ideia de domínio sobre a natureza era frequentemente associado ao poder e à autoridade política. E isso, irmãos, que eu estou apresentando para vocês, se chama contexto histórico e cultural, que é a base da nossa interpretação. Por isso, não há nenhum alarmismo em pensar desta maneira. Agora, é claro que pensar assim, existem as vantagens e também desvantagens. Tem pessoas que vão contra-argumentar a gente aqui, principalmente os que tratam a Bíblia literalmente rígida, que não tem, aquela pessoa que não tem a flexibilidade em suas interpretações. Eles querem pensar Bíblia como se estivessem vivendo naqueles dias. Eles não aceitam simplesmente essa ideia. E sem contar, irmãos, que o povo que foi destinado a essa história entenderam. Quem não entende, quem não tem esse entendimento, é o estudo futurista, que quer ver a Terra ser destruída. Por isso que eles são alarmistas, por isso que eles preferem interpretar a Bíblia como um caos, por isso que eles não têm flexibilidade em suas interpretações. Eles argumentam que Gênesis é o relato exato da criação do mundo e que isso foi a intenção de Deus. Então, abençoado, estes argumentos que nós estamos apresentando a vocês derruba isto, porque Gênesis assim é visto como uma das várias criações do mundo que a Bíblia, a partir deste livro, deixa registrado para nós. O que acontece? O que é a Bíblia, irmão? A Bíblia é o relato de Deus mostrando os vários ciclos em que o homem está inserido. E que esse ciclo, mesmo depois do ano 70, continuam. Ou seja, vivemos os nossos apocalipses, vivemos os nossos começos de Gênesis, e Deus expressou a sua vontade na Bíblia Sagrada. Esse é o resumo da Bíblia, irmãos. E isso torna o quê? A Bíblia mais poderosa. Por quê? Porque nós podemos, irmãos, debater com qualquer um as partes mais obscuras em que ela nos apresenta. Nós podemos combater ela com a ciência ao nosso lado, porque temos resposta para isto. Então, abençoado, a criação dos homens, é claro que neste sentido se refere a seres humanos, né? Quando Deus criou plantas, animais e seres humanos. Então a palavra seres humanos já indica que é o ser humano de qualquer forma. O que faltava aqui nessa mensagem era associar o quê? As plantas e animais a seres humanos, tá? E vimos que isso não é nenhum absurdo, porque a Bíblia mesmo apresentou para nós textos nela em que nós podemos fazer esta associação. Estamos entendidos então, abençoado? Podemos prosseguir? Vamos prosseguir nesse entendimento? Então vamos fechar o assunto de animais e plantas, tá bom? Vamos agora, a partir desse momento, né? Vamos ver os próximos atos de Deus lá em Gênesis. E que a proposta é que o que estamos vendo é simbólico e não literal. Porém, que apresentam verdades eternas. Tá, abençoados? O fato de entender Gênesis, não totalmente Gênesis, tá? A parte da criação ser simbólica fortalece mais a palavra, porque ela responde a muita coisa. Vamos então entrar no sétimo dia. E vocês sabem o que aconteceu no sétimo dia, né? Deus termina a sua obra e o que Deus vai fazer? Deus vai descansar. Irmãos, como assim? Deus descansar? Deus não é espírito? Não é verdade? Será que nós podemos dizer que Deus arrumou um cantilho na terra, botou uns feno ali e foi dormir? Claro que não, né, irmãos? Mas os crentes acham que Deus realmente foi descansar. Aí os ateus passam os cristãos nessa ideia, irmão. Eles engolem um cristão. Agora, para você, a partir de hoje, será bem mais legítimo Deus descansar
porque não se trata de um descanso literal, e sim uma ação metafórica. Tá bom, abençoado? Eu vou explicar agora para vocês. Vamos ao texto onde aborda isso, que é Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 3. Está aí a Bíblia nos mostrando, né, o seguinte: assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Tá, abençoados? Irmãos, o fato de Deus descansar após a criação é outro sinal sutil de que os primeiros 6 dias da criação sobre uma guerra. Estava acontecendo uma guerra. Existem, irmãos, muitas palavras hebraicas que significam descanso. Aparentemente, todas elas são usadas em algum contexto na Bíblia de forma evidente, para denotar paz ou segurança, devido à falta de guerra. Vamos ver onde a Bíblia nos mostra isso, irmãos? Deuteronômio, capítulo 3, versículo 20, e mais uma série de versículos e referências que eu vou deixar para vocês aí. Como eu falo, anotem as referências, tá, abençoado? E procurem lá, que vocês vão ter mais base. Diz o texto: até que o Senhor conceda descanso aos seus outros irmãos, israelitas, como deu a vocês, e tomem eles posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, está dando a eles, do outro lado do Jordão. Depois vocês poderão retornar, cada um à propriedade que lhes dei. Irmãos, o que nós estamos vendo nesse versículo? Estamos vendo um descanso que seria dado depois de uma guerra. Atenção, o contexto do versículo aí é a conquista da terra prometida pelos israelitas, né, liderados por Josué. Moisés havia morrido. Então ali está sendo instruído as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés a permanecerem do outro lado do Jordão e ajudarem seus irmãos na conquista do restante da terra. Então, abençoados, vocês notem que a própria Bíblia ela vai se mostrando para que nós hoje pudéssemos entender o que estava acontecendo. Então, estamos entendidos em relação ao descanso da terra, quando Deus falou era um descanso depois de uma guerra. Vamos usar mais uma referência, que basicamente se trata do mesmo evento, até para sedimentar isso. Está lá em Josué, capítulo 1, versículo 13. Diz o texto ali, olha: lembram-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, seu Deus, lhes prometeu descanso e dar-lhes esta terra? Abençoado, esse descanso que está falando o texto aí, viria após uma batalha. E esse tipo de linguagem é bem comum. Seguiu-se assim nas várias guerras que houve, não somente da Bíblia, como também depois dela. Então, o que eu estou querendo associar aqui com vocês é o descanso de Deus do sétimo dia veio após uma batalha, porque a ideia é mostrar a vocês que é plausível que Gênesis está acontecendo depois de um Apocalipse. Havia uma guerra, como houve no Apocalipse de João. Houve uma guerra, não foi assim? Isso é muito claro para nós. Os romanos entraram na cidade de Jerusalém, destruíram o templo. Isso era uma imagem de uma guerra. E depois que o templo veio abaixo, novos céus e nova terra se fez. Um descanso foi feito naqueles dias. Da mesma maneira, estamos mostrando a vocês em Gênesis, e que não há nenhum absurdo em pensar assim. Não estamos aqui derrubando nada dentro daquilo que foi dito e falado até hoje. Estamos ressignificando, estamos dando respostas ao mundo, porque o mundo ainda não viu por esta ótica, o mundo ainda não enxergou Gênesis por essa prisma.
Existem sim algumas bandeiras já no mundo de pessoas que pensam assim, igual ao que nós estamos tentando pensar. Então, abençoado, isso está registrado em vários livros da história sobre guerras. Você vê que depois da guerra, geralmente, irmão, quem está dentro de uma guerra anseia pelo tempo do descanso e um dia que a guerra irá acabar. Agora, o que não dá para entender é querer literalizar o descanso do Senhor do sétimo dia, como se fosse algo para ser descansado, né? Assim, de uma forma como se fosse 6 dias trabalhado e um para descansar. Não, existe muito mais por trás disto do que se possa imaginar. Vamos a mais um exemplo aí, excelente, que está registrado em 1 Crônicas. Vamos lá, 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 9. Está aí o texto. Diz assim, ó: mas você terá um filho que será homem de paz. Atenção, essas letras maiúsculas que eu estou destacando para vocês, tá legal? E descansou. Eu lhes darei descanso de todos os seus inimigos em todos os lados. Seu nome será Salomão, e darei paz e tranquilidade a Israel durante seu reinado. Então, atenção aí para essas 3 letras em maiúsculas, tá? 2 vezes paz e 1 vez descanso. A primeira palavra em maiúsculo, que eu dizer para paz, aqui é traduzido na Nova Versão Internacional, é uma palavra em hebraico chamado menushá, que significa lugar de descanso. A segunda palavra em maiúsculo que aparece nesse texto aí para vocês é descanso. O descanso que Salomão recebe de seus inimigos é nuá ou noá. Atenção, em hebraico, essa palavra descanso, ela significa nuá ou noá, que significa descansar. E atenção, abençoados, noá também é escrito como noá. E essa palavrinha noá é a palavra raiz da qual o nome Noé é derivado. Então, abençoado, a palavra descansar, ela tem essas 2 nuances, nuá e noá, e significa descansar. E a palavra raiz da qual esse nome é derivado é Noé. E a gente vai entrar na parte de Noé. Nós vamos mexer com o dilúvio. Então isto, irmãos, é significativo, como veremos quando entrarmos no capítulo do dilúvio. Porque o dilúvio de Noé também é uma história, possivelmente de guerra, retratada poeticamente como um dilúvio, tá? Mas vamos voltar aqui, novamente eu vou botar para vocês, a terceira palavra, né, em maiúsculas que está ali nesse versículo é paz. Essa terceira palavra, paz, que é a segunda paz, é shalom, que significa completude, solidez, bem-estar, paz. Então, abençoados, nesta frase, neste versículo, vemos 3 palavras hebraicas diferentes para descanso, cada uma denotando paz ou segurança devido à falta de guerra. Tá, abençoado? O descanso após uma guerra. Então, abençoado, será que nós estamos mais ou menos entendidos em relação à questão do descanso do 7º dia? Já que nós estamos apresentando Gênesis como um descanso de uma guerra que antecedeu, um apocalipse que havia, eu mostrei para vocês em outra parte da mensagem que Abraão, né, que é o pai da nação de Israel, como também de outras lá do Oriente Médio, ele é de origem da Mesopotâmia. E a Mesopotâmia, ela é mais antiga do que a aparição do Gênesis. Gênesis tem 6.000 anos, irmão. A Mesopotâmia tem muito mais. A Mesopotâmia, ela é o berço da civilização mundial. Isso por causa de estudos. Foi uma das primeiras, irmão. Tá? Então nós estamos tentando trazer dentro da Bíblia que Gênesis é uma metáfora.
que Gênesis é uma linguagem poética, não todo Gênesis, mas a parte da criação e a parte do dilúvio. E eu estou mostrando a vocês que não existe nenhum absurdo em pensar assim. Eu estou mostrando a vocês que isto não derruba nada lá na frente. Muito pelo contrário, dá luz, realça. Estamos entendidos então, abençoado? Estamos entendidos nessa parte do descanso? Então, lá em Gênesis, o descanso do Senhor não é um descanso literal. E nem muito menos que ele estava criando tudo ali naquele momento. Né? Como se ele estivesse fazendo o cosmos e ele se viu cansado e foi descansar. Foi assim que surgiu o descanso semanal, né? Baseado neste modelo aí de Deus descansar. Que não deixam de estar incertos em relação a descansar após uma semana, uma jornada de trabalho, né, queridos? Ou uma jornada de guerra. Como também, biblicamente falando, depois da guerra que houve antes de Gênesis, o descanso era paz e que mais tarde seria interrompida por outras guerras na Bíblia e depois, lá do ano 70, também outras guerras que nós temos relatados na história. E assim demos por fim essa parte de descanso. Estamos entendidos? Então, nessa mensagem, eu já apresentei para vocês que a Bíblia faz associação de animais e plantas a seres vivos, tá? a seres humanos. Vimos também a parte do descanso. Agora, irmãos, vamos entrar no dilúvio. Afinal, o dilúvio foi literal? Sim ou não? Foi literal ou não? Meus queridos, a verdade é que, segundo o que temos argumentado até agora, o dilúvio de Noé, em Gênesis capítulo 6, reflete um outro início de criação, de Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 10. Ou seja, como se estivesse repetindo. E se vocês observarem, em todas as campanhas de guerra, em todos os juízos de Deus, e vocês sabem que houve vários juízos de Deus na Bíblia, o cenário é o mesmo, como eu mostrei em Jeremias. Como se Deus estivesse fazendo o mundo ali em Jeremias. Por quê? Porque isso era a forma do judeu da época enxergar o mundo. Hoje, é como se nós, já ouvindo comentários de irmão aí no canal, falando assim, irmão, você fala as coisas e você coloca a gente como se nós estivéssemos naqueles dias. É impressionante. Mas essa é a ideia. A ideia é que você se sinta como se estivesse vivendo naqueles dias para que você entenda o que eu estou querendo te passar. Então, na criação de Gênesis, que nós vamos associar Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 10 a Gênesis 6, a terra começa num estado inundado, antes da separação das águas e do aparecimento da terra seca, que foi o caso do dilúvio. Assim, tanto em Gênesis capítulo 1, como em Gênesis capítulo 6, há um dilúvio. Não é assim que a gente vê? O Espírito de Deus pairava sobre as águas, porque o mundo era todo tapado de água. E lá também em Gênesis capítulo 6, quando Noé estava inundado de água. Ambas as inundações parecem simbolizar a mesma coisa. Nações, exércitos estrangeiros, assim como todos os termos aquáticos na Bíblia. Como, por exemplo, em Apocalipse capítulo 17, versículo 15. Diz o texto, então o anjo me disse, as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Vocês vejam que essa imagem de Apocalipse capítulo 17, versículo 15, se parece com Gênesis capítulo 6. Aqui em Apocalipse 17, as águas não são literais. A representação aqui em Apocalipse era o quê? As nações. E nós temos visto isto neste canal, não é verdade? Lá nos estudos que a gente está fazendo de Apocalipse, quem adquiriu o livro sabe dessa imagem. Imagens simbólicas como o mar, representando as nações gentílicas e a terra que representam os hebreus. Olha como a Bíblia, ela mesmo vai se mostrando para nós.
Nós também podemos encontrar referências aí dessa água em Daniel capítulo 7. Aí depois eu vou deixar a referência para vocês aí. Tem outras referências aqui, tá bom? Então, meus queridos irmãos, na Bíblia, terra significa terra específica e abordada. Existe, claro, a terra que nós podemos usar na Bíblia de forma global, no sentido de mundo, de terra, né? De terra de mundo, global. Enquanto o mar simboliza a nação estrangeira. Nós não temos visto isso, que o mar que separa não são as nações estrangeiras? Porém, irmãos, a Bíblia, em quase toda ela, terra muitas vezes significa apenas como um pedaço de terra. Por isso que a gente às vezes fala aqui que muitas coisas, o Apocalipse, por exemplo, ele foi local. O Apocalipse não foi mundial. O Apocalipse consumado não foi mundial, foi local, dentro de Jerusalém. Então, uma linguagem que a gente tem sempre visto aqui. Por outras palavras, quando a Bíblia usa a palavra terra, muitas vezes representa apenas as pessoas de uma determinada cidade ou reino, como é exemplificado lá em Isaías capítulo 1, versículo 1 ao 3, e Isaías capítulos 24 e capítulo 27. Depois, se vocês quiserem lá conferir, tá? Porém, nós vamos deixar esta parte do dilúvio, irmão, que é um preparo, tá? Para a gente começar a falar aí sobre Noé, será o próximo ensino que nós vamos aplicar aqui em relação à questão de Gênesis, tá legal? Eu entendo que para muitos o que eu estou falando é difícil essa compreensão, né? Porque as nossas mensagens, elas são muito delas fragmentadas em partes, né? Às vezes a gente não consegue abordar um tema completo em 1 hora de ensino. É muita coisa, é muita informação. Mas eu prometo uma coisa para vocês, tá? Eu vou pegar algumas playlists que eu tenho daqui no canal e eu vou fazer um vídeo só, ainda que dure 5, 6 horas. Mas aí é bom que o abençoado vai lá, né? Aqui chega, para mim deu. No outro dia você começa de novo, ou na outra semana, enfim, você vai fazer o seu estudo. Então eu prometo criar para vocês essas partes fragmentadas que tem aqui no canal da Graça Pura, tá bom? Então, abençoado, nós exploramos a parte de Gênesis e a criação e descobrimos que a Bíblia, ela dá margem para que a interpretação desta forma, como uma metáfora de algo real, e que não que ela está se tratando da criação do cosmos. E eu também mostrei que ela não invalida ou anula que a Terra foi de fato criada por Deus, só que em outro momento. Então nós não estamos invalidando a Bíblia, nós estamos afirmando e confirmando seus escritos. Porque Gênesis, literalmente falando, vai se esbarrar em muitas objeções, não somente por parte da ciência, como por parte de outras religiões também. Então essa nossa adequação ao pensamento de Gênesis vai nos ajudar a reformular muita coisa. Inclusive, irmãos, até mesmo quando um ateu que ignorantemente quer falar da Bíblia, ele não tem essa visão que nós estamos recebendo nesse momento. Então são argumentos fortíssimos. Quando o ateísmo bater na tua porta e te enquadrar, você vai saber responder ele e falar: meu filho, isso aqui, será que aconteceu de fato? Será que isso aqui que o homem está falando foi Deus mesmo que falou, ou é o homem, sua cosmologia, que está dando ênfase? Será que o homem não usou essa frase de forma metafórica que você hoje, ateu, não está entendendo? Então é muito importante a gente começar a abrir esse leque. E sem falar que o que nós estamos apresentando é algo totalmente plausível dentro daquilo que nós já estamos encorpados dele, que é o preterismo completo, que é a escatologia consumada, que é a interpretação histórico-cultural. Como eu falei em outra mensagem, a questão da definição da interpretação. É muito importante a gente saber quando aquela palavra ocorre a primeira vez na Bíblia, para depois a gente chegar lá em Apocalipse e entender o que ela quer dizer. Isso se chama preterismo. O que é? Voltar ao passado. Você foi questionado, você está estudando um assunto lá em 1 Pedro, de repente você vê ali um versículo meio obscuro, você tem armas hoje, você tem ferramentas para decifrar aquilo ali.
dentro do parâmetro bíblico, irmão. Isso é maravilhoso. Dentro do seu tempo, obedecendo à cultura, isso é maravilhoso. E a história. E tudo isso que temos visto, irmão, está ao nosso lado. Então, essa interpretação, ela realça a nossa fé, porque ela nos oferece respostas convincentes à ciência e àqueles que querem mostrar pelo viés da ignorância que não existe Deus. Próxima mensagem, nós vamos aí nos aprofundar em Noé. Voltaremos a Gênesis novamente para concluir a parte da criação. Chegamos finalmente ao fim de mais uma mensagem e que está entregue a vocês. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Descubra a verdade com o lançamento do livro revolucionário Apocalipse, a verdade revelada, de André Pimentel. A primeira obra de interpretação preterista completa na língua portuguesa e que desafia séculos de interpretações, revelando que os mistérios profetizados já se cumpriram no ano de 70 depois de Cristo. Não é apenas um livro, é uma jornada transformadora que redefinirá sua visão sobre a história e a fé. Disponível agora. Para adquirir, contate-nos via WhatsApp no 21 979 87 46 68. Não espere mais. Embarque nessa descoberta e permita que a verdade altere sua vida. Descubra 33 Maneiras de Matar o Diabo, uma obra corajosa de André Pimentel, que explora as 33 passagens bíblicas que mencionam o temido diabo. Desvende os mistérios, enfrente dogmas e desafie crenças arraigadas. Cada página é uma revelação, cada passagem um convite à compreensão profunda. Não tema o desconhecido, abrace-o. Adquira o livro agora no WhatsApp 21 979 87 46 68 e embarque nessa jornada reveladora. Somos o povo da mais triste em toda a terra. Vamos adorar.